milagre. Um feito extraordinário, fora do comum, que foge do natural. Nas Sagradas Escrituras, o que mais encontramos são histórias surpreendentes de como Deus age quando seu povo clama por socorro. Temos a abertura do Mar Vermelho, a transformação da água em vinho, cegos que voltaram a enxergar, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Feitos inimagináveis que fogem da compreensão humana. E para quem teve dias difíceis em 2023 e não conseguiu até agora realizar os seus projetos financeiros, o ano já é considerado perdido, ou apenas um milagre pode tornar concreto esse desejo antes que o ano termine. Milagre, a única esperança do falido, endividado e totalmente desacreditado. Eu cheguei aqui, eu não tinha um pão para comer em casa. Eu passava fome mesmo, sim. Eu até saí do crime também e tive um casamento que não deu certo, né? E nesse casamento eu deixei uma casa, depois eu acabei me perdendo no mundo e tal, perdendo a empresa, eu tinha empresa, perdi o carro que tinha, bati, aí venho ao fundo do poço. Uma vida financeira arruinada dá duros golpes, traz medos, incertezas e vergonha. Mas quando a pessoa aprende a usar a fé e faz um pacto com Deus, toda a muralha de problemas cai e fica no passado. Mesmo parecendo impossível, o milagre tão esperado se torna real. Aí fui lutando aqui, comecei a lutar na segunda-feira, vim em quarta, vim em sexta, aí logo já consegui comprar um carrinho velho, meio ruinzinho, mas fui lutando e Deus foi abrindo as portas. Aí já veio a vontade de abrir a empresa de novo. Aí eu comecei a dar entrada papelada para abrir a empresa de novo, mas só que eu devia R$36 mil na época. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, tem que pagar as dívidas, né? Comecei a pagar e Deus foi abrindo as portas e eu aqui, segunda-feira, eu consegui comprar um terreno. Deus foi abrindo as portas e eu fechei uns contratos maior. Eu consegui construir a casa de um valor aí, mais ou menos uns R$250 mil. Fiz a casa do jeito que eu queria, com tudo, do jeito que eu queria mesmo, que eu sonhava. A casa com garagem para 3 carros embaixo, com do telhado alto, coloquei ar-condicionado, coloquei tudo, já está tudo mobiliado a casa, tudo certinho e a gente continua firme na fé aqui, na segunda-feira, e o aluguel nunca mais, já faz 6 meses já que eu não pago mais aluguel. Tome uma atitude e venha nesta segunda-feira, participe do Dia do Milagre. Na reunião da prosperidade com Deus. Creia, antes que o ano termine, Deus irá prosperar as suas finanças, irá alavancar a sua carreira e levantar a sua empresa para que você consiga concretizar tudo o que projetou ainda em 2023. Na maior palestra de prosperidade do mundo, a Vigília do Poder. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, todos os dias a sua família. O 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você pode enviar a sua mensagem. Nós temos ali uma pessoa de Deus pronta a te atender. E segunda-feira, a cada uma dessas poucas segundas-feiras que falta para terminar esse ano, nós temos orado e pedido a Deus para que faça
o que ele sempre foi um especialista em fazer: milagres. Aonde não alcança o seu braço, aonde a sua mão não consegue chegar, o braço de Deus, a mão de Deus vai chegar. Você vai sair dessa situação difícil que você está vivendo, passando, você vai dar a volta por cima através da sua fé. E a única forma que eu tenho para provar que isso dá certo, que se você vier e fizer uma aliança com Deus, um pacto com Deus, a sua vida vai andar, são os depoimentos, são as histórias. Acompanhe a história agora do Carlos e da Maiane e daqui a pouco estamos de volta. Para recomeçar, algumas pessoas decidem mudar de cidade, estado ou até de país, mas se esquecem que precisam, primeiramente, mudar seus pensamentos, suas atitudes. Esse casal vivenciou algo parecido e vai nos contar como foi essa experiência. Olá, Carlos. Olá, Maiane. Por que vocês optaram por essa mudança? Então, a gente tinha em mente, né, que a gente mudando de cidade, os nossos problemas seriam resolvidos, que a gente queria um recomeço. Quando a gente estava morando em Cuiabá, estávamos passando por alguns problemas no casamento, problemas financeiros. Então, a gente tinha esse pensamento: vamos mudar de cidade, né, vamos mudar de estado, porque lá a gente vai recomeçar e todos esses problemas vai ficar para trás. E não foi assim. Quando a gente mudou, né, de estado, mudamos de cidade, Maceió, que é uma cidade maravilhosa, a gente chegou aqui, os problemas continuou no nosso casamento, continuou na nossa vida financeira e começou a aumentar esses problemas. De vez de diminuir, começou a aumentar. Qual foi o momento mais crítico para vocês? Um dos momentos mais críticos com relação a essa situação que nós estávamos vivendo foi quando nós chegamos aqui em Maceió, né? Achávamos que mudando de cidade, como ele falou, ia se resolver tudo. Mas chegamos e nos deparamos com a pandemia, uma semana depois que nós estávamos aqui. E aí, por esse motivo, que foi que tudo começou a piorar, porque estávamos dentro de casa, desempregados, o nosso casamento, que a gente achava que ia ser resolvido, não resolveu, não tínhamos estrutura espiritual nenhuma para resolver as situações, para aprender a lidar com aquilo que estava acontecendo, né? E ali foi só piorando cada vez mais a situação, mês após mês de pandemia, que nós estávamos vivendo trancados, né? Dentro de casa, sem poder fazer absolutamente nada, desempregado, e aí piorou tudo. E Maiane, como foi que vocês conseguiram mudar essa situação? Um determinado dia, ele estava vindo na rádio, ele saiu, né, para fazer o pagamento de uma conta que a gente tinha, e ele ouviu no rádio, no carro, falar sobre a reunião da prosperidade com Deus. E ele chegou em casa e falou para mim. E aquilo chamou minha atenção, porque eu imaginei, né, eu falei, nossa, prosperidade com Deus é tudo o que a gente precisa. Principalmente se a gente resolver a nossa vida financeira, a gente resolve todo o resto. Né? E aí foi quando nós decidimos estar indo nessa reunião. E o que mudou depois desse pacto com Deus? Mudou tudo, principalmente o espiritual, porque ali foi que nós entendemos que a gente precisava resolver primeiro o lado espiritual, a nossa vida com Deus, e aí depois, automaticamente, as coisas elas iriam se encaixando, né? As demais coisas iriam sendo acrescentadas à nossa vida. Aí logo em seguida, o nosso casamento, que já nós estávamos pensando em nos separar, já mudamos totalmente o pensamento. A questão de serviço, não conseguimos trabalhar de carteira assinada, porque ainda estávamos vivendo na pandemia, mas dali tivemos a direção para começar o nosso próprio negócio, ou pelo menos a empreender enquanto não arrumávamos ainda um emprego. E hoje, como é que está a situação de vocês? Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa própria confeitaria, né? Hoje nós trabalhamos no segmento de tortas doces, sobremesas, fomos fazendo curso, o Senhor foi nos dando direção, nosso casamento mudou completamente, né? Recebemos o Espírito Santo e tudo completamente mudou. O Espírito Santo foi a coisa mais preciosa que vocês tiveram nesse período de transformação? Com certeza, né? O Espírito Santo, ele faz tudo novo na vida da gente, né? Eu recebi força, eu recebi direção, visão. Eu comecei a entender que, em primeiro lugar, é Deus na minha vida.
E eu podia crer em Deus e crer também em mim, que eu podia mudar essa situação e que eu posso chegar aonde a minha visão está me mostrando. E hoje vocês vivem a prosperidade em todos os sentidos. Exatamente. Com certeza, hoje a prosperidade ela não é só na vida financeira, né? A prosperidade em todas as áreas, começando pela vida espiritual. A paz que nós temos hoje, né? A paz para dormir, você chega, dorme em paz, você não tem... a gente passa por lutas, né? Passa por Problemas, a gente desafios. passa por lutas, problemas, muitos desafios, mas dentro de nós tem a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, que nos ajuda nos dias difíceis, né? Carlos e Maiane, muito obrigada pela participação de vocês. Nós agradecemos. E se você também quer uma mudança verdadeira na sua vida, faça como eles. Participe da reunião da prosperidade com Deus. Você vindo e colocando dentro do mais íntimo do seu ser, que você vai fazer um pacto com Deus, obedecer o que está escrito na palavra dele, vai se entregar mesmo. Esse problema que vem tirando a sua paz, que vem te colocando lá embaixo. Eu tenho falado com pessoas aqui, atendido pessoas aqui, que está vivendo um sufoco. No momento mais triste, mais complicado no comércio, ela tomou dinheiro emprestado de um agiota e agora tirou de outro, tomou de outro para pagar o outro, e você vive um círculo vicioso. A cada dia que passa, parece que você se enterra mais. É como areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você se afunda. E você quer sair dessa situação. Você vindo e se entregando e obedecendo o que está escrito na palavra, você vai ver que o dono dessa palavra vai entrar na sua vida. Não há mal que dure para sempre quando você toma uma decisão de buscar a Deus. E os depoimentos, as histórias, cada uma melhor do que a outra, são de pessoas que estavam assistindo um programa como você está agora e tomaram uma atitude, tomaram uma decisão e uma atitude de fé na sequência. E vieram. Acompanhe a história da dona Zuleide, daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome? Zuleide. Dona Zuleide, quando a senhora entrou naquelas portas ali, como é que estava a sua vida? Quando eu entrei nessas portas, eu estava desempregada. Fiquei muito tempo desempregada. Tanto é que eu tive que trabalhar, eu já tinha faculdade, experiência na área contábil. E eu tive que trabalhar de babá. Sendo formada? Sendo formada. Porque, assim, teve um tempo que eu fiquei... Nenhuma porta se abria para mim. Eu tive que trabalhar de babá. Então, foi assim, não que seja desmérito, né, a profissão, mas para quem já tem uma formação e experiência na área, foi assim, muito, muito decepcionante. Tudo fechou? Tudo fechou. E eu já estava na igreja, detalhe. Aí eu fiquei bem firme, resistindo, fazendo propósitos e determinando, enfim. Aí tudo mudou na minha vida. Quer dizer que funciona mesmo. Essa pessoa que está assistindo, acompanhando, ouvindo pela rádio, tem uma formação, está com a vida travada. Se ela vier, Deus responde. Sem medo de errar. E hoje, o que a senhora faz? Hoje eu sou corretora de imóveis. E, assim, quando eu trabalhava de babá, eu ganhava um salário muito baixo, assim, do piso salarial, né? E hoje, assim, hoje eu ganho... que eu nem imaginava que eu iria ganhar um dia. Porque, nunca imaginou? Não, porque Deus me deu a direção. Aqui no Congresso, né, eu tive a direção de trabalhar como corretora de imóveis. E até agora, esse mês que passou, eu fiz um propósito e eu fechei 2 vendas. Então, assim, deu uma renda de quase 100 mil reais. Coisa que eu nunca imaginava. Nunca imaginou? Não. Uma pessoa que vivia de salário, descobriu o seu talento, Sim. Descobriu o seu dom e hoje aqui. Sim, descobri aqui na Igreja Universal. Eu sempre peço a Deus que abençoe os corretores, porque não é fácil. É uma vida difícil. Sim. É uma vida de lutar todo dia, né? Esse corretor, essa corretora que está ouvindo agora, acompanhando a TV, ela precisa fazer o congresso, né? Sim, precisa. Precisa determinar, vir no congresso, cumprir o que tem que ser cumprido, fazer o que tem que ser feito. Que com certeza
Deus vai abençoar. Muito mais. Até agora, nesse mês aí, eu fechei 2 negócios. Então, assim, e tem outros, assim, para qualquer momento fechar também. Isso aí. É uma semente, né, dona Zé? É uma semente. Vai jogando dia após dia, Sim. colocando em prática o que aprende. E aqui. lutando. Até o ano passado, Deus me deu a direção. Bem em plena pandemia, nós tínhamos um terreno que também foi conquistado através dos votos aqui no altar. E nós construímos uma casa e nós não financiamos nada, nem um centavo. Tudo através da fé. Construímos através da fé. E uma casa assim bem boa mesmo, mobiliei, equipei, móveis, tudo novo, todos os móveis novos sob medida, foi assim uma vitória mesmo. Um milagre, né? Um milagre. Deus sempre tem o melhor. Tem. Muito mais vai acontecer na sua vida. Amém, vai sim. Amém. Seu nome? Janderson. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Janderson? Foram diversas, bispo. Eu cheguei aqui na miséria, literalmente falando. Eu morava aqui numa comunidade no Parque Novo Mundo. Eu morava num cômodo com 8 pessoas. Os meus irmãos, os meus pais. Era uma vida totalmente de miséria. A gente não tinha nem o básico para comer muitas das vezes. E por não ter o básico nem para comer, às vezes, tinha que cometer alguns pequenos furtos para ter algo diferente. E outras vezes, na rua da minha casa, tinha um terreno baldio. E todo o lixo de mercado, lixo literalmente falando, era jogado lá. E a comunidade inteira ia disputar aquele lixo. E a minha família também ia disputar aquele lixo para ter alguma coisa diferente na nossa mesa. Miséria mesmo. Miséria mesmo. Tudo que o senhor imaginar de lixo, coisas estragadas, tinha. Mas a gente pegava aquilo porque era algo diferente, nós não tínhamos nem o que comer. Então eu cheguei aqui nessa miséria, sem perspectiva de nada, vazio, problemas interiores que eu não sabia o que ia acontecer para a minha vida, não tinha perspectiva. Futuro, zero. Mas um dia eu pisei aqui. E comecei a ouvir, bispo, que eu vinha do altar. E comecei a colocar em prática. E sempre obedecendo. E pedindo para Deus uma direção. Não adiantava fazer do meu jeito, senão não ia dar certo. E passo a passo, bispo, as coisas foram acontecendo. Eu trabalhava aqui no Brás, de ajudante geral. Deus abriu uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Já dei o primeiro passo. E as coisas foram acontecendo. E lá as coisas foram mudando. E sempre vindo o alimento do altar e eu colocando em prática. Consegui uma oportunidade num banco. Virei gerente de um grande banco. E as coisas foram acontecendo. As conquistas foram acontecendo e Deus foi abrindo portas de todos os sentidos, bispo. Hoje eu trabalho no multinacional americana, eu não falo nem inglês direito, eu não falo. E Deus foi me dando conquistas, trazendo paz, trazendo alegria. Para quem pegava resto de mercado, bispo, recentemente estava com 2 mercados. Então Deus mudou, transformou a minha vida por completo, bispo. Hoje eu sou formado, tenho a oportunidade de viajar para onde eu quero, tenho paz, tenho alegria. E o mais importante, bispo, o Espírito Santo. Sem a direção dele, acho que não estaria nem aqui. Deus abençoe. O que fazer quando se esgotam todos os recursos e a solução dos problemas se torna algo distante e irreal? No que tange a sua vida financeira, as expressões sem saída e não tem mais jeito, infelizmente já se tornaram uma realidade difícil de aceitar. O ano chegando ao fim, e somente uma ação fora do comum e sobrenatural é capaz de tirar a sua vida do aperto econômico e te fazer fechar esta etapa com chave de ouro. Se você necessita urgentemente de um milagre na sua vida financeira, venha nesta segunda-feira, 20 de novembro, e participe do Dia do Milagre. Vamos levantar um forte clamor para que haja resposta e você alcance o milagre financeiro que tanto precisa. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis, segunda-feira às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Você vindo, fazendo a sua parte, lutando não na força do seu braço, mas de acordo com a palavra de Deus, obedecendo, você pode ter certeza que você vai terminar esse ano bem, porque não tem uma pessoa em registro na Bíblia que buscou a Deus, que se voltou para Ele e Ele desamparou. Uma saída, uma resposta, uma direção Ele vai te dar. Você vindo e colocando em prática. E a prova de tudo isso, vou pedir para colocar aqui, por favor, a história do Carlos e da Márcia. Um casal abençoado que fez uma aliança
e que fez um pacto com Deus. Eles vieram. Teve um dia que teve um basta naquela casa. Teve um dia que a situação era crítica. Se eu não me engano, quando eu assisti o testemunho, não tinha nem dinheiro para comprar leite para o filho. Um dia foi a gota d'água, foi o fundo de poço e mudou a situação através da fé. Pode colocar, por favor. Meu nome é Cláudio, tenho 50 anos, sou empresário. Meu nome é Márcia, tenho 48 anos, sou empresária e nós fizemos uma aliança com Deus. Eu tinha uma vida bem difícil, vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. E tivemos que colocar na mamadeira água com açúcar. E isso foi um ponto crucial na nossa vida. Foi muito triste. Perdi o meu emprego e fiquei por 2 anos desempregado. Tinha um carro e esse carro a gente pagava uma garagem, mas não tinha o dinheiro para colocar o combustível no carro. Tudo mudou, tudo foi diferente. Eu conquistei a minha casa, conquistei carro, a gente tem moto. Coisas que a gente não fazia no passado, que o dinheiro era tão regrado que a gente não conseguia ter um lazer. Hoje a gente viaja, hoje a gente almoça onde a gente quer. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior, é o nosso sustento. Nós te aguardamos aqui, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E que essas últimas segundas-feiras que falta para terminar o ano sejam os melhores dias da sua vida. Possa ser que o ano todo foi difícil para você, mas o final será abençoado. Deus te abençoe. Certamente você já recebeu a visita de alguém especial. Lembra o quão bom e agradável foi este momento? Agora, já pensou como seria ser visitado por Deus? Adão e Eva tinham este grande privilégio, pois eram visitados pelo Altíssimo diariamente. A viração do dia era o momento em que este encontro acontecia. E será também o momento que os que desejam se encontrar com Deus receberão sua visita. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Nesta quarta-feira, feriado de 15 de novembro, o encontro com Deus na viração do dia, com a continuação da série O Ladrão na Noite, às 18 horas, em todos os templos da Universal.